Olá, bem-vindo de volta. Pronto para testar seus conhecimentos no desafio da semana? Antes, aproveita e dê um joinha no vídeo. Ajude este canal a crescer e a espalhar conhecimento para mais pessoas. E se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreva no canal para participar de novos quizzes legais que vêm por aí. No desafio de hoje, quero ver se você será capaz de adivinhar quais são os 49 países do continente asiático através da bandeira. Vou dar uma dica, hein? Observe atentamente as opções, pois existem países da África e Europa misturados e isso facilitará bastante a levar o troféu da semana. Vou te dar 5 segundos para você adivinhar. Preparado? Pergunta de número 1. Qual é o país? Opção A. Eritreia. Opção B. Moçambique. Opção C. Geórgia. Opção D. Jordânia. Resposta. Opção D. Jordânia. Pergunta de número 2. Qual é o país? Opção A. Japão. Opção B. Rússia. Opção C. Armênia. Opção D. Chipre. Resposta. Opção C. Armênia. Pergunta de número 3. Qual é o país? Opção A. Paquistão. Opção B. Nepal. Opção C. Somália. Opção D. Turquia. Opção B. Nepal. Pergunta de número 4. Qual é o país? Opção A. Coreia do Sul. Opção B. Coreia do Norte. Opção C. Japão. Opção D. Mongólia. Resposta. Opção A. Coreia do Sul. Pergunta de número 5. Qual é o país? Opção A. Coreia do Norte. Opção B. Senegal. Opção C. Uganda. Opção D. Líbano. Resposta. Opção A. Coreia do Norte. Pergunta de número 6. Qual é o país? Opção A. Malásia. Opção B. Maldivas. Opção C. Londres. Opção D. Taiwan. Resposta. Opção A. Malásia. Pergunta de número 7. Qual é o país? Opção A. Omã. Opção B. Timor-Leste. Opção C. Singapura. Opção D. Israel. Resposta. Opção A. Omã. Pergunta de número 8. Qual é o país? Opção A. Japão. Opção B. Suíça. Opção C. China. Opção D. Vietnã. Resposta. Opção D. Vietnã. Pergunta de número 9. Qual é o país? Opção A. Irã. Opção B. Paquistão. Opção C. Catar. Opção D. Kuwait. Resposta. Opção A. Irã. Pergunta de número 10. Qual é o país? Opção A. Chipre. Opção B. Sri Lanka. Opção C. Jordânia. Opção D. Angola. Resposta. Opção B. Sri Lanka. Pergunta de número 11. Qual é o país? Opção A. Camboja. Opção B. Butão. Opção C. Tailândia. Opção D. Turquia. Resposta. Opção C. Tailândia. Pergunta de número 12. Qual é o país? Opção A. Turquia. Opção B. Camarões. Opção C. Angola. Opção D. China. Resposta. Opção D. China. Pergunta de número 13. Qual é o país? Opção A. Japão. Opção B. Tunísia. Opção C. Nigéria. Opção D. Coreia do Sul. Resposta. Opção A. Japão. Pergunta de número 14. Qual é o país? Opção A.
Azerbaijão. Opção B, Índia. Opção C, Paquistão. Opção D, San Marino. Resposta. Opção B, Índia. Pergunta de número 15. Qual é o país? Opção A, Israel. Opção B, Timor-Leste. Opção C, Laos. Opção D, Filipinas. Resposta. Opção D, Filipinas. Pergunta de número 16. Qual é o país? Opção A, Israel. Opção B, Chipre. Opção C, Sri Lanka. Opção D, Arábia Saudita. Resposta. Opção A, Israel. Pergunta de número 17. Qual é o país? Opção A, Gana. Opção B, Afeganistão. Opção C, Tajiquistão. Opção D, Armênia. Resposta. Opção B, Afeganistão. Pergunta de número 18. Qual é o país? Opção A, Irã. Opção B, Omã. Opção C, Iraque. Opção D, Singapura. Resposta. Opção C, Iraque. Pergunta de número 19. Qual é o país? Opção A, Catar. Opção B, Bangladesh. Opção C, Jordânia. Opção D, Malásia. Resposta. Opção A, Catar. Pergunta de número 20. Qual é o país? Opção A, Afeganistão. Opção B, Emirados Árabes Unidos. Opção C, Armênia. Opção D, Bahrein. Resposta. Opção B, Emirados Árabes Unidos. Pergunta de número 21. Qual é o país? Opção A, Turcomenistão. Opção B, Rússia. Opção C, Iêmen. Opção D, Cabo Verde. Resposta. Opção C, Iêmen. Pergunta de número 22. Qual é o país? Opção A, Somália. Opção B, Vietnã. Opção C, Noruega. Opção D, Paquistão. Resposta. Opção D, Paquistão. Pergunta de número 23. Qual é o país? Opção A, Israel. Opção B, Mongólia. Opção C, Indonésia. Opção D, Afeganistão. Resposta. Opção B, Mongólia. Pergunta de número 24. Qual é o país? Opção A, Tajiquistão. Opção B, Paquistão. Opção C, Uzbequistão. Opção D, Cazaquistão. Resposta. Opção C, Uzbequistão. Pergunta de número 25. Qual é o país? Opção A, Síria. Opção B, Vietnã. Opção C, Itália. Opção D, Portugal. Tempo. Resposta. Opção A, Síria. Pergunta de número 26. Qual é o país? Opção A, Kuwait. Opção B, Bahrein. Opção C, Butão. Opção D, Catar. Tempo. Resposta. Opção C, Butão. Pergunta de número 27. Qual é o país? Opção A, Catar. Opção B, Bahrein. Opção C, Iraque. Opção D, Mongólia. Tempo. Resposta. Opção B, Bahrein. Pergunta de número 28. Qual é o país? Opção A, Camboja. Opção B, Japão. Opção C, Brunei. Opção D, Laos. Tempo. Resposta. Opção D, Laos. Pergunta de número 29. Qual é o país? Opção A,
Madagascar. Opção B, Tajiquistão. Opção C, Áustria. Opção D, Espanha. Tempo. Resposta. Opção B, Tajiquistão. Pergunta de número 30. Qual é o país? Opção A, Quênia. Opção B, Noruega. Opção C, Kuwait. Opção D, Laos. Tempo. Resposta. Opção C, Kuwait. Pergunta de número 31. Qual é o país? Opção A, Singapura. Opção B, Turquia. Opção C, Marrocos. Opção D, Geórgia. Tempo. Resposta. Opção A, Singapura. Pergunta de número 32. Qual é o país? Opção A, Mianmar. Opção B, Líbano. Opção C, Mongólia. Opção D, Coreia do Sul. Tempo. Resposta. Opção B, Líbano. Pergunta de número 33. Qual é o país? Opção A, Azerbaijão. Opção B, Singapura. Opção C, Suécia. Opção D, Mianmar. Tempo. Resposta. Opção D, Mianmar. Pergunta de número 34. Qual é o país? Opção A, Maldivas. Opção B, Omã. Opção C, Sri Lanka. Opção D, Kuwait. Tempo. Resposta. Opção A, Maldivas. Pergunta de número 35. Qual é o país? Opção A, Sri Lanka. Opção B, Laos. Opção C, Querguistão. Opção D, Macedônia. Tempo. Resposta. Opção C, Querguistão. Pergunta de número 36. Qual é o país? Opção A, Irã. Opção B, Arábia Saudita. Opção C, Iraque. Opção D, Líbano. Tempo. Resposta. Opção B, Arábia Saudita. Pergunta de número 37. Qual é o país? Opção A, Angola. Opção B, Singapura. Opção C, Kuwait. Opção D, Brunei. Tempo. Resposta. Opção D, Brunei. Pergunta de número 38. Qual é o país? Opção A, Camboja. Opção B, Coreia do Norte. Opção C, Coreia do Sul. Opção D, Tajiquistão. Tempo. Resposta. Opção A, Camboja. Pergunta de número 39. Qual é o país? Opção A, Brunei. Opção B, Síria. Opção C, Bangladesh. Opção D, Japão. Tempo. Resposta. Opção C, Bangladesh. Pergunta de número 40. Qual é o país? Opção A, Catar. Opção B, Bahrein. Opção C, Iraque. Opção D, Mongólia. Tempo. Resposta. Opção B, Bahrein. Pergunta de número 41. Qual é o país? Opção A, Turquemenistão. Opção B, Paquistão. Opção C, Mongólia. Opção D, Singapura. Tempo. Resposta. Opção A, Turquemenistão. Como você está indo até agora? Está gostando das perguntas? Deixe aquele joinha para ajudar o canal a crescer. Você sabe o que são países transcontinentais? Basicamente, para que um país seja considerado como transcontinental, o seu território deve estar distribuído geograficamente por mais de um continente. Na Ásia, existem alguns países que estão distribuídos geograficamente ocupando parte do continente europeu, mais ao norte, e outros dois, pegando parte da Oceania. Quero ver se você consegue adivinhar quais são esses países. Preparados? Pergunta de número 42. Qual é o país? Opção A, Chile. Opção B, Argentina. Opção C, Rússia. Opção D, Nigéria. Tempo.
Resposta. Opção C, Rússia. A Rússia é o maior país do mundo e sua capital é Moscou. A maior parte do território da Rússia encontra-se na Ásia, mas a população, em sua maioria, cerca de 74%, vive no lado europeu. Pergunta de número 43. Qual é o país? Opção A. Iêmen. Opção B. Turquia. Opção C. Nepal. Opção D. Iraque. Tempo. Resposta. Opção B. Turquia. A capital da Turquia é Ankara. A maior parte do território encontra-se no continente asiático, cerca de 97%. Istambul é a única cidade transcontinental do planeta, pois está nos limites entre Ásia e Europa. Pergunta de número 44. Qual é o país? Opção A. Cazaquistão. Opção B. Paquistão. Opção C. Mongólia. Opção D. Irã. Tempo. Resposta. Opção A. Cazaquistão. A capital do Cazaquistão é Nur-Sultan. Grande parte de seu território está concentrado geograficamente no lado asiático e cerca de 3% está no lado europeu. Pergunta de número 45. Qual é o país? Opção A. Turquia. Opção B. Marrocos. Opção C. Azerbaijão. Opção D. França. Tempo. Resposta. Opção C. Azerbaijão. A capital do Azerbaijão é Baku. Cerca de 87% do território está no lado asiático e a outra parte no lado europeu. Pergunta de número 46. Qual é o país? Opção A. Maldivas. Opção B. Itália. Opção C. Omã. Opção D. Chipre. Tempo. Resposta. Opção D. Chipre. A capital do Chipre é Nicósia. Chipre está localizado geograficamente parte na Ásia e parte na Europa. Pergunta de número 47. Qual é o país? Opção A. Cazaquistão. Opção B. Japão. Opção C. Nepal. Opção D. Geórgia. Tempo. Resposta. Opção D. Geórgia. A capital da Geórgia é Tbilisi. A Geórgia é um país transcontinental, pois seu território encontra-se parte no lado asiático e parte no lado europeu. Pergunta de número 48. Qual é o país? Opção A. Tailândia. Opção B. Timor-Leste. Opção C. Líbano. Opção D. Coreia do Sul. Tempo. Resposta. Opção B. Timor-Leste. A capital do Timor-Leste é Dili. O téton e o português formam as duas línguas oficiais do país. O território do Timor-Leste ocupa, geograficamente, grande parte na Ásia e cerca de 3% na Oceania. Pergunta de número 49. Qual é o país? Opção A. Indonésia. Opção B. Rússia. Opção C. Egito. Opção D. Suíça. Tempo. Resposta. Opção A. Indonésia. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo. Sua capital é Jakarta. Cerca de 97% do território da Indonésia está localizado geograficamente no continente asiático e 3% na Oceânia. Nosso desafio chegou ao final. Quantas você acertou? Escreva aqui nos comentários para eu saber. E até o próximo desafio de conhecimentos do Coro Quiz. Se inscreve no canal, hein? Bye bye!